Olá pessoal, nós somos do canal PC 360. Eu sou Raquel e essa é a Ludmilla e hoje nós vamos falar um pouco sobre a POD, a avaliação psicológica no contexto organizacional. E eu queria saber se vocês já pararam para pensar na importância da avaliação psicológica dentro das empresas. A avaliação psicológica tem um papel fundamental no ambiente organizacional. Ela permite compreender o perfil do colaborador, identificar talentos e melhorar o clima de trabalho. Mais do que uma ferramenta de seleção, é um recurso estratégico para o desenvolvimento profissional e para decisões mais assertivas dentro da empresa. E por meio da avaliação psicológica, é possível analisar aspectos como habilidades, competências e adequação ao cargo, garantindo que os processos sejam mais justos e eficazes dentro das organizações. Bom, e agora vamos entrevistar a Adriana, que é uma profissional da área. A gente já foi aluna assim agora. Uhum. A gente vai começar uma entrevista sobre avaliação psicológica no contexto organizacional, tudo bem? Tudo bem. Então, para a gente dar início à nossa entrevista, a gente quer que você se apresente, fale um pouco sobre sua formação e experiência na área organizacional. Tudo bem. Então, eu sou Adriana da Almeida, eu sou psicóloga e administradora, especialista em gestão de pessoas e mestre em psicologia organizacional. A minha atuação profissional inicia atuando em RH de empresa, e aí, em um determinado momento, eu migro para a área acadêmica e consultoria em gestão de pessoas, que aí é basicamente aonde eu estou até hoje, né? Atuando como professora na Unifax e em consultoria em gestão de pessoas, implantando os subsistemas de RH e também prestando serviço com recrutamento e seleção, treinamento, pesquisa de clima, enfim, né? Todo o universo que a gestão de pessoas nos traz. Em que processos organizacionais se utiliza a avaliação psicológica? Então, na minha experiência, eu utilizo muito em recrutamento e seleção, justamente para comparar, né, se a pessoa ela apresenta aquelas habilidades cognitivas e comportamentais que são próximas, né, ao que o cargo ali exige, mas também em treinamento e desenvolvimento. Então, é muito comum empresas me contratarem, por exemplo, para eu fazer mapeamento de perfil de lideranças ou de colaboradores em geral, para se verificar, né, tanto se a pessoa certa está no lugar certo, ou estratégias melhor ali de gestão daquela equipe, ou pontos de desenvolvimento aí, né, que a gente vai planejar treinamentos em função dos pontos de desenvolvimento que cada um vai apresentar a partir do seu perfil. Então, para avaliação psicológica, basicamente, eu tanto vejo o uso no mercado quanto eu mesma uso nessas duas frentes: seleção e desenvolvimento de pessoas. Você utiliza testes na avaliação psicológica? Quais e por que escolhe eles? Então, vamos lá. Quando eu estou trabalhando com seleção e aí eu quero avaliar aspectos cognitivos, então eu trabalho muito, por exemplo, com testes de atenção, eu faço muita avaliação para pessoas ou que vão se candidatar a cargos de motorista, que aí tem uma bateria específica, né, de TACON, TADIN, TADIF, que são os testes que avaliam os tipos de atenção, ou outros cargos que exijam, né, um tipo específico de atenção, atenção concentrada, atenção difusa. Então, eu aplico esses testes, também aplico muito o R1, que é de raciocínio lógico, então a aplicação desses testes, esses são os que eu mais uso, na verdade, mas só se o cargo realmente requerer, né? Vai muito em função das atividades ali inerentes ao cargo que está sendo, né, ali está com a vaga em aberto. Também uso muito o IFP, que é o Inventário Fatorial de Personalidade, mas também uso outras ferramentas de mapeamento de perfil comportamental que não são de uso exclusivo do psicólogo, como o DISC
e o MBTI. Ambos têm a sua origem, vamos dizer assim, né? Na psicologia, o MBTI é baseado na teoria analítica aí de Jung, que vai tratar os tipos psicológicos. MBTI é o Myers-Briggs Type Indicator, então é um indicador de tipos. E o DISC é fundamentado na teoria das emoções, mas, enfim, não são ferramentas de uso exclusivo do psicólogo. De uso exclusivo do psicólogo mesmo, que eu mais uso são os testes de atenção, raciocínio e o IFP. E por que que eu uso? É, Um processo de seleção, no meu entendimento, quando é feito só uma entrevista, eu acho que a gente, né, quem está entrevistando, fica muito vulnerável, às vezes, a ser enganado, por mais experiência que tenha. Então, é imprescindível, na minha percepção, a gente usar um número maior possível de ferramentas para ter uma avaliação mais robusta de cada candidato. E quando eu digo ferramentas, aí eu incluo a própria entrevista, dinâmica de grupo e avaliação psicológica. Então, eu sempre busco fazer, ao final do processo, até para verificar se coisas que eu percebi em aspectos comportamentais, na dinâmica, na entrevista, a avaliação psi, ela confirma ou não, né? Na grandíssima maioria das vezes confirma. Lembrei agora também que eu uso menos, mas já usei muito o palográfico. Que aí lembrei dos aspectos comportamentais que ele também avalia isso. Então também uso menos hoje. Mas, enfim, é isso. A gente precisa se munir do máximo de informação, até porque tomar a decisão da aprovação de uma pessoa ou não no processo seletivo é algo de muita responsabilidade, né? Você está mudando o curso da vida da pessoa com uma decisão, né? Dela estar se empregando ou não. Então, em função da responsabilidade que quanto mais ferramentas a gente tiver para se munir de informação, mais segura vai ser a decisão. E em relação a programas de desenvolvimento de liderança ou de pessoas de maneira geral, eu uso menos os testes cognitivos e mais os de perfil e personalidade, porque aí o objetivo é outro, né? Realmente fazer a pessoa enxergar seus pontos fortes, identificar melhor esses pontos fortes e como que eles podem ser melhor usados, né, no seu trabalho, já que é uma facilidade que a pessoa tem, uma inclinação que ela já tem, e identificando os pontos de melhoria, se vão ser trabalhados ou se a pessoa de repente vai ser realocada. Então, também é uma decisão importante, é um investimento que a empresa faz em desenvolver colaboradores, e sendo um investimento não dá para ser feito com base em achismo, né? Então tem que ter uma ferramenta que lhe se dizia assim, né? Que lhe ampare para que a gente consiga fazer o melhor plano de desenvolvimento para cada pessoa. Quais são as diferenças entre avaliação psicológica individual e em grupo no contexto organizacional? Vocês perguntam assim, que cuidados a gente tem que ter, ou melhor, pior, vantagens e desvantagens, é nesse Não, sentido? qual a diferença de fazer uma avaliação psicológica individual e em grupo? E em grupo, se assim a É, gente fez alguma avaliação grupal ou qual a diferença entre as duas? A avaliação individual você faz ali com uma pessoa só, então a sua atenção enquanto avaliador também ela fica melhor assim, né? Você está observando a pessoa desde como ela pega o teste, como ela começa a fazer, o não verbal dela durante essa aplicação. Então você na aplicação individual você tem como observar melhor o sujeito. Na aplicação coletiva, você ganha tempo, porque se você for fazer a avaliação de 8 pessoas, imagine marcar com uma de cada vez. Você leva, se for 1 hora para cada, são 8 horas de trabalho, é um dia inteiro gasto só com isso. Então, na avaliação de grupo, você economiza muito tempo. Mesmo assim, né? Você aí em 1 hora faz 8 pessoas, por exemplo, vai ter um trabalho depois de correção, né? Não, mas que você teria se fosse individual ou em grupo, enfim. Basicamente, a vantagem é que você ganha tempo agora. Perde essa questão, às vezes, de observar melhor a reação das pessoas, e poder observá-las melhor enquanto que elas estão fazendo os testes. Quais são os desafios mais comuns ao aplicar avaliações psicológicas em organizações? Ai, vários. Bom, deixa eu organizar, porque são de muitos lugares que vêm os desafios. Do ponto de vista da empresa, o desafio maior é ela querer pagar por isso.
Hum. Então, seja na compra dos testes, se você for o psicólogo que trabalha no RH da empresa. Então, você convencer a ter aquele investimento, porque aquilo é uma ferramenta importante, tudo que eu falei até agora que vai subsidiar a tomada de decisão. Então, tem essa questão desse orçamento de RH aí que precisa caber a compra de testes, se não a compra, o pagamento de uma consultoria que vai fazer isso. Então, no fim das contas, é a questão do custo mesmo, né? É que aí quem aprova isso precisa comprar essa ideia e entender a importância da avaliação. Do ponto de vista dos candidatos, é a questão mesmo do acolhimento da ansiedade. Ainda assim, hoje menos, mas tem aquela questão de eu passei ou eu perdi no psicoteste, que é bem coisa de Detran, mas as pessoas levam para outros contextos, que não tem passar ou perder, né? A avaliação psi é uma fotografia do seu momento, então é importante também ter esse acolhimento, essa escuta, essa coisa da pessoa estar muito nervosa, se a pessoa dormiu bem, se alimentou bem, para ela estar bem para responder os testes. E isso também nem sempre vai acontecer, né? Quando a gente vai fazendo aí avaliações para cargos mais operacionais, nem sempre a pessoa conseguiu dormir bem no noite anterior ou tomar café da manhã antes de sair de casa para fazer, né? Então, tem essa questão que pode influenciar no resultado, e a gente tem que ter esse olhar. Além disso, aí também do ponto de vista do candidato, muitas das ferramentas são realizadas de maneira remota, né? O MBTI, um disco da vida, a gente manda o link com uma senha e a pessoa faz, e aí a gente pede um pouco do controle, né? Enquanto a aplicação é presencial, você sabe a iluminação, sabe que está numa sala sem ruído externo, você controla melhor o tempo, você tem, né, um controle melhor das circunstâncias. E se a pessoa vai responder em casa, no celular, aí você reza para o resultado que vir ser coerente com o que a pessoa realmente é, né? Então tem essas dificuldades, vamos dizer assim, mas que não eliminam o valor das ferramentas, entende? Eu ainda sou defensora delas. Diante disso, eu queria saber como se dá esse processo de avaliação psicológica mesmo, se é por sessões, dias, como funciona mais ou menos uma avaliação psicológica, esse processo de avaliação psicológica nas empresas. Presas, a gente tem que considerar que sempre existe o fator pressa. Hum. Quem tá fazendo avaliação psi para seleção, por exemplo, se existe uma vaga em aberto, é porque algum setor da empresa está com uma pessoa a menos, né? Ou mais de uma. E aí, se existem pessoas a menos naquele setor, as que estão lá estão sobrecarregadas, esperando o novo colaborador chegar. Então, quando existe uma vaga em aberto, a pressão para a gente fechar essa vaga com a maior rapidez possível, ela é grande, e a gente precisa conciliar isso da pressão, da pressa que nos é imposta com um trabalho de qualidade. Então, a avaliação psicológica em seleção eu sempre deixo por último, para os finalistas mesmo, porque tem uma questão de custo. Se eu tenho 30 candidatos que ao longo das etapas, né, alguns vão saindo do processo. Se eu for fazer a avaliação com os 30 primeiros ou com os 5 últimos, eu gasto bem menos nos 5 últimos. Então eu sempre deixo para o final. E ela é toda feita quando é presencial em um turno. Para justamente, não tem como também assim, não dá para chamar a pessoa vários dias, né? Tem gente que pode estar com dificuldade financeira, de transporte. Então, também assim, tem essa questão, tanto a pressa do gestor da área que está fazendo ali no RH ou na consultoria, enfim, e também o lado dos candidatos, né? Muitos ali, dependendo do cargo, enfim, da situação da pessoa, estão pedindo dinheiro emprestado para poder ir. Então você não pode ficar chamando a pessoa 1000 vezes assim. Eu até não gosto muito de seleções que tem muitas etapas, porque isso é desgastante. Então, eu prefiro, assim, já que é para gerar o dano, vamos gerar o dano de uma vez só. E aí, em um turno, a gente consegue fazer ali, pelo menos, raciocínio, atenção ou palográfico e mais um IFP. Dá para fazer sem gerar essa fadiga. Vai gerar alguma fadiga, é claro, mas não aquela que vai prejudicar o resultado. E se alguma ferramenta for online, aí é dar o prazo para a pessoa, e como eu falei, a gente não vai ter muito controle, a gente dá as orientações de como, né, o tipo do ambiente que ela tem que estar, o momento que tem que estar, o tempo mais médio de resposta para ela ter aquele tempo disponível, mas a gente não controla.
Então, dá o prazo, né, para a pessoa fazer. Mas a aplicação presencial para seleção é um turno, para treinamento aí não tem essa agonia toda assim. Você tem um cronograma a cumprir, mas também eu não posso tirar as pessoas dos seus postos de trabalho por muito tempo. Parece assim, a terra para de girar, se um gerente sai da área para fazer, sabe assim? Então também é coisa de um turno no máximo. Não dá para gastar mais tempo com isso, não. É, quando Raquel perguntou sobre os desafios, a senhora comentou sobre o pagamento, o acertamento de valor e tudo. E diante disso, eu queria saber quanto custa, qual o valor que é cobrado uma avaliação psicológica para fazer uma avaliação psicológica na empresa. Depende do cargo, porque Hum. como eu falei, né, a escolha dos testes e tudo mais vai variar em função das habilidades, e comportamentos que o cargo requer para que o ocupante tenha um bom desempenho nele. Então, um cargo mais operacional, por exemplo, talvez, se muito, basta que eu use um palográfico. Um cargo que é de atuação em escritório, um nível de auxiliar, assistente, também eu não vou usar muitos testes. Agora, nível de analista, nível de gestão, né? Um supervisor, gerente, coordenador, diretor, aí a gente vai usar uma bateria mais robusta. Então, o tanto de material que a gente vai utilizar, seja material físico, né, os testes impressos, comprados, como os links, a gente paga por link, né? Então, o número de links gerados, isso varia. Mas se eu for colocar assim uma avaliação psicológica para um cargo de analista, né? Uma pessoa que tem graduação completa, eu diria que é algo sem devolutiva, ainda tem essa, né? Que é só a realização da avaliação. Aí eu vou explicar o que é devolutiva daqui a pouco. É só a aplicação dos testes com a emissão de um parecer, uns R$ 160, 180. Aí depende do cargo, mas eu diria que para um cargo de analista para cima, de gestão, ficaria nessa média. O que é devolutiva? Dependendo, aí já não mais para seleção, para desenvolvimento de pessoas, aí em consultoria, não sendo o RH da empresa, né? Em consultoria, existe uma questão, né? Que a gente pode aplicar os testes, emitir o relatório e dar um feedback para a pessoa, para o respondente, para que ele, assim, é por questão de autoconhecimento mesmo, e já que esses resultados vão gerar um programa de desenvolvimento que ele entenda da onde esse programa veio, né? De que constatações, de que resultados. Então, a gente passa um relatório geral para o RH, se for, por exemplo, a equipe de gestores. A gente vai falar do grupo, fazer a análise de que essa equipe de líderes com os seus perfis, como que se relacionam com os seus pontos de ajuste ou de rusga, né? De não ter ali algum atrito por questão de perfil. E também passamos os relatórios individuais. Então, assim, veja que é um serviço, vamos dizer assim, de consultoria muito mais robusto. Então aí vai aumentar para uns 250, né? Eu estou gastando uns 50, 300 por aí, porque além de toda a análise do material, eu estou passando 40 minutos a 1 hora com cada avaliado, dando o feedback da ferramenta, né? Dos resultados. É, a senhora passa os resultados da avaliação psicológica ao candidato por meio de feedback com ele. E a empresa, por meio de relatórios, como seria? E- Não, aí foram duas frentes. Então, quando eu estou falando de avaliação psicológica para seleção, eu encaminho o parecer para a empresa. Uhum. Eu não encaminho para o candidato, porque eu encaminhar um parecer solto para o candidato, uma pessoa que talvez não tenha familiaridade com aquilo, e aí, enfim, pode gerar mais confusão do que a orientação. Né? Então eu não mando, apesar de que, né, o conselho, não, o nosso conselho diz que as pessoas têm direito ao acesso aos resultados da sua avaliação. Então, se algum quer me procurar, eu tenho a obrigação de dar, mas a princípio eu não envio. Tá. E essa é uma prática de mercado, envio para a empresa, já com minhas considerações também sobre quem se ajusta melhor à vaga, né, uma espécie de ranqueamento, porque ele, né, quem abriu a vaga, o gestor que solicitou a abertura da vaga, ele vai entrevistar ainda. Então eu até digo, você gerente, vai entrevistar, você pode ler meu relatório antes ou depois.
Ou antes, para já ir entrevistando com uma noção, ou depois, para não se deixar contaminar pelo que eu falei, e depois você compara as suas impressões com as minhas, que eu mando para a empresa. Isso, seleção. Quando a gente está falando de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que aí o objetivo é outro, se a consultoria incluir a avaliação psicológica com a devolutiva, aí eu vou fazer a avaliação psi, vou dar a devolutiva para o colaborador, ainda nem candidato, né? Ele já está na empresa. Vou dar a devolutiva para o colaborador e também vou encaminhar um relatório para o RH da empresa, tanto dos indivíduos em separado quanto um relatório do entendimento da composição daquele time, em função dos perfis que foram mapeados. É bem legal. Trabalhe com isso que é bom. E queria saber também se a senhora já se deparou com limitações éticas ou institucionais mesmo, que dificultaram essa aplicação da avaliação psicológica. Como lidou com isso? Na verdade, eu não sei, eu acho que eu tenho uma cara dura, assim, de ser certinha nas coisas, então ninguém nunca me pediu, assim, para ver o meu parecer. Hum. É, que aí, né, eu tenho que redigir, encaminhar e tal. Mas uma implicação ética, assim, de dificuldade, não, nunca passei. Eu já passei surpresa. Posso contar a história da surpresa? Pode. Assim, eu acho que eu já até contei em sala, se duvidar, mas vamos lá. Eu era recém-formada, assim, pombinha branca inocente, né? E estava iniciando na minha atuação profissional na área de RH. E aí eu fiz um processo seletivo, que eram duas vagas para. Como era? Tipo um vendedor interno. Um telemarketing ativo, vamos dizer assim. Mas eles chamavam de vendedor interno. E aí, fez esse processo seletivo, ficamos com quatro finalistas para duas vagas. Então, essas quatro pessoas, né, passaram por mim, pelo supervisor comercial e pelo gerente comercial da empresa, que eram homens, assim, muito mais velhos do que eu na época, com muito mais tempo de mercado. Então, assim, não são psicólogos, mas, assim, sabem do perfil que queriam para a equipe deles. E nesses quatro finalistas, uma pessoa a gente adorou. Então, assim, uma vaga era dela. A gente tinha que decidir dos três que sobraram que ia ficar com a segunda vaga. E aí, né, eles entrevistaram e eu acabei, como eu me atrapalhei, me enrolei com as atividades, eu acabei fazendo o parecer depois da entrevista deles. Eu não mandei antes. Aí a gente combinou de sentar para bater o martelo quem seriam as duas pessoas que seriam admitidas. E eu levei meus pareceres. E aí, minha gente, quando eu já fui corrigindo os textos e escrevendo, meus cabelos já foram se arrepiando, porque dessa menina que estava certa de ser, a avaliação psicológica deu completamente oposto ao que ela demonstrou ser no processo de seleção. Então, só para dar o contexto, na seleção, a hora que ela fez dinâmica de grupo, entrevista com três pessoas, todos tiveram a mesma impressão, que ela era uma pessoa muito calma, muito articulada, né? Ela falava muito bem, muito paciente, muito de bom relacionamento, que era o perfil que eles queriam para eles lá. Quando a gente foi ver os testes, especialmente os resultados do palográfico e do IFP, viu-se que ela era uma pessoa com propensão a alta agressividade, descontrole emocional, a deferência baixa do IFP, que é tipo, ela não respeita hierarquia. Então, assim, a gente ficou assim. E lá fui eu com esses papéis para a reunião, falando, gente, deu isso. Aí o gerente comercial falou: ah, se desse perfil eu não quero. E eu fiquei assim, não vou mentir, eu era recém-formada, eu não tinha muita experiência, vamos considerar isso. Eu fiquei, meu Deus, eu vou reprovar uma pessoa por conta só da avaliação psicológica, se todo o resto a menina foi boa. E aí ficou aquele aperto no meu coração, mas aí qual era a saia justa? Eu, como psicóloga, eu tinha que defender as ferramentas que são exclusivas da minha área de atuação. Eu não posso chegar para um contador, que era o gerente comercial na época, e falar: deixa essa avaliação para lá, menino, vamos focar no que a gente viu. Eu não posso fazer isso. Ao mesmo tempo, eu fiquei muito aflita mesmo, um coração desse tamanho, assim,
Pensando, é uma pessoa que está procurando emprego, que está precisando, não era daqui de Salvador, era de São Paulo, tinha a história que ela tinha vindo morar com uma tia e não sei o que, então tá precisando ajudar a família, né? E eu sou a pessoa que vou dizer o não. Então, isso para mim, assim, não foi uma dificuldade, como a pergunta, né, anterior veio, mas assim, foi um dilema ético mesmo, assim, de quem é que eu sigo, né? O que eu observei de fato na entrevista de dinâmica de grupo ou a avaliação psicológica. Moral da história, eu fui no fluxo do gerente comercial, reprovei a menina. Fiquei uns 2 dias sem dormir, fiquei com aquele peso na consciência absurdo, mas aí olha como a terra gira. Passados uns dias, uma colega minha de trabalho de outro setor, né? Eu trabalhava no RH da empresa. Ela passou pelo RH e falou: Adriana, estou querendo falar com você há alguns dias. Diga, eu peguei um ônibus esses dias e tinha uma menina sentada do meu lado. Ela viu o cordão do crachá por dentro da roupa, assim, né? Viu a empresa, tinha o nome da empresa no cordão do crachá, e ela puxou conversa comigo, falando que fez uma seleção para a empresa que eu trabalho, para aqui. Aí eu, foi. Ela te achou super simpática. Muito louca ela, né, Adriana? Aí eu falei assim, como assim? Venha me dizer. Aí era uma menina assim, 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 assim. A descrição física bateu, era aquela menina. E toda a história que ela contou na seleção era mentira. Toda a história de vida que ela contou pra minha colega no banco do ônibus era verdadeira, que ela era, assim, eu não vou entender detalhe, vai que alguém conhece, tá assistindo e conhece essa história, né? Mas ela não era calma, ela não era uma pessoa ponderada, né? A história de vida que ela contou no ônibus combinava com a avaliação psicológica e não com o que ela demonstrou em entrevista dinâmica. Então, é por isso que eu digo, eu defendo, tem as limitações, tem algumas dificuldades, mas eu defendo a avaliação psi até o fim, porque é justamente ela que vai comprovar tudo que você observou, ou vai acrescentar elementos que não se evidenciaram ao longo do processo de seleção e que são importantes, ou de repente vai trazer à tona aí coisas, né, opostas ao que você observou e é importante ponderar. E para fechar a entrevista, eu queria perguntar qual é o impacto que a avaliação psicológica pode trazer à organização? O impacto é você ter processos de seleção mais assertivos. Então, para a empresa não é bom ter rotatividade alta, porque isso é custoso, custa dinheiro mesmo assim. Então, você tá ali, você é a empresa, né? Tá gastando dinheiro com o psicólogo, com as ferramentas de avaliação, né? Com tudo, para ficar a pessoa entrar, ser admitida, ficar um mês e sair. Aí volta tudo do zero. Então, assim, gasta-se tempo. Sem dizer também que tem um impacto no clima organizacional muito negativo, né? Ninguém fica nessa empresa, então assim, eu todo dia, ou qualquer pessoa, tô treinando um colega novo. Quando eu acho que acabei de fazer isso, já vem um outro colega novo porque aquele já foi embora. Então, existe um custo para a empresa. Então, quando eu uso a avaliação psicológica na seleção, eu tenho uma ferramenta a mais muito potente para me permitir fazer admissões com mais segurança, né, de maneira mais assertiva, para não ter erro. E no âmbito do treinamento e desenvolvimento, é aquilo, né? A empresa está disposta a investir nas pessoas, no seu desenvolvimento, que também seja um investimento. Para ser um investimento, esse dinheiro tem que dar retorno. E só vai dar retorno se a gente fizer um trabalho que realmente esteja amparado em dados confiáveis, assim, né? Não é vozes da minha cabeça. Então, a avaliação psicológica para a empresa, ela permite contratações assertivas e também um direcionamento mais preciso para desenvolver as pessoas. Obrigada, Adriana, pela sua disponibilidade, por essa entrevista, esses conhecimentos que foram passados nessa entrevista. E é isso. Foi muito boa a entrevista, amei entrevistar a Também, senhora. também. Ai, Muito que bom, bom. gente. Eu me ponho à disposição sempre para vocês. Obrigada, prof. Tchau. Nada. Tchau. Tchau, tchau. Então, gente, essa foi nossa entrevista com a Adriana. Peço que vocês deixem um like e se inscrevam no canal do Psi 360. Até a próxima!